Pasta 3. Faixa 1. Parte 3. A agenda daqueles primeiros dias após minha chegada estava bem cheia. Recebi a visita de dezenas de amigos e pessoas que queriam me felicitar pela recuperação. Retribuindo pelas orações a mim dirigidas, visitei algumas igrejas, templos e sociedades religiosas com o propósito de agradecer àquelas pessoas que participaram nas correntes de mentalização a meu favor. Enquanto isso, o mundo assistiu uma cena marcante e comovente. A maratonista suíça Gabriela Andersen Scheis deu uma verdadeira lição de vida na prova da maratona olímpica. Obstinada, num esforço sobre-humano, ela conseguiu completar a prova cambaleante e quase sem forças. O mundo se emocionou por ela, torceu por ela, vibrou quando ela pisou na linha de chegada e venceu. Não venceu a prova, mas venceu a todas as dificuldades, conseguindo seu intuito, seu objetivo. Ao ver aquelas cenas, lembrei da minha trajetória em meses passados. Aquela imagem podia muito bem representar o que passei entre abril e agosto de 1984. Às vezes eu descia e ia à casa do meu tio Tino, no térreo, e ficava lá batendo papo, comendo alguma coisa preparada pela tia Iraci, exatamente como eu sempre havia feito antes. Normalmente eu chegava de moto, que guardava na garagem, num espaço feito sob medida, bem ao lado da porta da escada, que terminava exatamente na porta da casa dos meus tios. Por isso, ao chegar e sair, sempre que dava, eu passava para dar um oi e conversar. Naquela minha primeira visita aos meus tios, não resisti e desci a escada. Abri a porta e fiquei ali, olhando o lugar onde ficava a minha moto. Agora, aquele espaço estava vazio, triste. Com a minha autorização, meu irmão vendera a moto para ajudar a pagar as despesas da viagem aos Estados Unidos. Enquanto moramos naquele prédio, todas as vezes que eu passava naquele local, era como se eu a estivesse vendo, linda, imponente, guerreira. Assim era a minha companheira de tantas viagens, aventuras e paqueras. Os dias foram passando e a vida foi pouco a pouco entrando num ritmo parecido ao anterior à cirurgia. Obviamente eu não faria as mesmas coisas de antes, principalmente nos esportes e nas viagens de moto. Durante o dia eu até que me virava bem, mas à noite eu não tinha uma visão que me desse segurança para sair sozinho. Mesmo assim, fui algumas vezes até o terraço, a lanchonete da galera. Eram apenas 2 quadras de casa e a rua tinha iluminação suficiente para eu percorrer essa distância com certa segurança. Estava ansioso em estar de volta ao convívio dos meus amigos, e assim que terminávamos o lanche da noite, eu ia para lá. A galera costumava passar por lá depois das 9, 10 da noite, ainda assim eu chegava às 8. Numa dessas noites, estava tomando uma mouse beer e, como estava sozinho, comecei a fazer uma rosa usando um guardanapo de papel. Logo que acabei de fazer a primeira rosa, eu a coloquei sobre o livro Feliz Ano Velho, que Claudinha, minha amiga da faculdade, havia me emprestado. De repente ouço: "Que lindo!" Era a Gisele, uma amiga daquela época. Ela veio até onde eu estava sentado no balcão e me abraçou. "Se o lindo é para mim, estou disponível. Se for para o livro, eu também tenho uma história para contar. E se é para a flor, é sua", disse, já ofertando a rosa para ela. "Nossa, que saudades! Que bom que você está bem. Rezei muito para você." Agradeci e ela sentou-se no banco ao meu lado e ficamos conversando. Logo depois chegaram mais amigos e todos queriam saber o que tinha acontecido comigo. Fiquei sabendo das várias versões sobre como eu havia perdido a visão e até me diverti com a imaginação do povo. Voltei para casa na companhia de 2 grandes amigos, o Fredão e o Fernandinho. Antes de subir, fiquei sentado com eles na escada do prédio, conversando sobre a vida. O que eu faria dali em diante? Quais eram os meus planos? Eles queriam saber. Eu ainda não sei. Dificilmente poderei continuar na faculdade. Quanto à estamparia, tudo bem. Afinal, eu posso fazer quase tudo e, se precisar, contrato uma pessoa para desenhar para mim. Mas, na verdade, eu ainda não sei de nada. Toda a minha atenção esteve e está voltada para que eu voltasse a enxergar, respondi. O pior é que a Federal da Paraíba aceitou o meu pedido de transferência
e perdi essa oportunidade, comentei com eles. Falamos das novidades locais e contei da viagem para eles. Já estava ficando tarde, era dia de semana. Despedimo-nos e subi. Quando entrei em casa, minha avó me deu o recado de um amigo da faculdade. Liguei para o Alberto e ele me disse que a turma do 3º semestre iria fazer uma churrascada na praia do Guaiúba e queriam que eu fosse até lá. No dia seguinte, liguei para minha prima Luciana e a convidei para ir comigo. Minha intenção era a de ir dirigindo, mas eu achei melhor que tivesse alguém como copiloto. Ela aceitou participar da aventura. Eu tinha cerca de 25% da visão, mas sem nenhuma visão periférica. Minha vontade de dirigir era tanta que resolvi arriscar. A inconsequência natural da juventude falou mais alto do que a responsabilidade e a razão. Luciana chegou em casa na hora do almoço e saímos meio de fininho, sem dar explicações sobre onde iríamos. Ela estava com 17 anos e não sabia dirigir, e ia mesmo somente para me guiar no caso de uma emergência. Eu queria voltar a sentir a sensação de dirigir, fazer o meu caminho, escolher o meu destino. Cuidadosamente fui guiando e chegamos sãos e salvos na churrascada. Foi muito legal poder rever a turma da faculdade e confraternizar com eles. Mas pela primeira vez eu senti que a fila anda. Com o afastamento e a falta de contato, fiquei um pouco deslocado. Aquilo me levou a refletir e perceber que até mesmo alguns dos meus amigos mais chegados foram por diversas razões se afastando. Minha ausência e as minhas limitações criaram uma lacuna que tudo indicava, só aumentaria. Como eu não podia ficar com o carro por muito tempo, ficamos lá por cerca de 2 horas e voltamos. Luciana, sempre espirituosa, ia o caminho todo fazendo piadas e conjecturando possíveis tragédias. Dizia que era muito nova para morrer, que ainda tinha muita lenha para queimar e coisa e tal. Nos divertíamos com isso. Felizmente deu tudo certo e estacionei o carro pela última vez na vida. Percebi que havia feito uma extravagância, um abuso desnecessário. Para que arriscar tanto por tão pouco? Confirmando o combinado, Beth foi para o Guarujá no feriado de 7 de setembro. Conversando com ela, falei da necessidade de voltar em fevereiro para dar sequência ao tratamento e perguntei se havia alguma chance de conseguir uma passagem grátis com a Varig. Beth me disse para escrever uma carta explicando o caso e solicitando a cortesia, anexando também as cartas dos médicos e comprovantes da última viagem. Com isso, ela mesma entregaria a solicitação à presidência da companhia. Eu estava levando uma vida caseira. Ainda não havia decidido nada sobre o que fazer em relação ao futuro. Os dias e as semanas iam passando e minha vida seguiu uma rotina tranquila. Às vezes ia até as lojas da minha mãe, às vezes ia até a estamparia ainda desativada e às vezes ia até a praia assistir a alguma partida da Barra. Nas noites, além das idas ao terraço, eu pouco saía. Não me sentia confortável em alguns ambientes menos iluminados. Nessa hora eu me sentia dependente. Estava difícil equilibrar minha nova condição física com a minha sensibilidade emocional. Após uma noitada meio fora da rotina, cheguei em casa um pouco alto devido a algumas cervejas a mais. Acordei durante a madrugada devido a um mal-estar. Fui ao banheiro e vomitei. Não sei se houve um esforço acima do normal, mas uns 2 dias depois comecei a sentir uma diferença na visão. Eram luzes tipo flash que apareceram de novo. Apesar de estar acostumado com várias outras luzes que apareciam frequentemente após as 3 cirurgias, essas pareciam diferentes. E eram. No mesmo dia, pedi à minha prima Rosana que ligasse para o médico dela em Santos para marcar uma consulta de emergência. Ela foi comigo à consulta e o médico constatou que estava havendo uma pequena infiltração numa das áreas onde o Dr. Blumenkranz usou o laser. Você tem que ir o mais rápido possível para os Estados Unidos, disse ele. A notícia caiu como uma bomba, mas confesso que não me desesperei. Lembrei-me que o Dr. Blumenkranz havia falado da possibilidade de uma nova cirurgia. Difícil foi chegar em casa e contar o diagnóstico para a família. Era como sair do sonho e entrar no pesadelo. Começamos então a tratar da logística dessa segunda viagem. Primeiramente, avisamos o Dr. Blumenkranz, que nos disse que estaria à minha espera tão logo eu chegasse por lá.
Depois acionamos a Beth para saber se poderíamos contar com alguma passagem de cortesia ou um desconto. Conseguimos 75% de desconto em 2 passagens. Nessa viagem, iríamos apenas eu e minha mãe. Como já conhecíamos os caminhos e tínhamos tudo acertado com a Maria Antonieta da Casa MacDonald, não haveria necessidade de que minha irmã viajasse conosco naquela vez. Assim, ela ficaria nas lojas no lugar da minha mãe. Novamente, a mobilização da família e dos amigos foi importantíssima. Uma semana antes do embarque, já estava quase tudo pronto. Na terça-feira, dia 2 de outubro, minha avó me acordou dizendo que tinha uma moça no telefone querendo falar comigo. — Quem é, vó? — perguntei. — Não sei, ela falou o nome, mas esqueci. Ela está chorando. Disse que parece que morreu um amigo seu, respondeu. Levantei de supetão e fui até a sala. — Alô, quem é? Perguntei. — Henrique, é a Fátima. — Oi, Fátima, o que aconteceu? Por que você está chorando? — Henrique, o nosso amigo morreu. O polaco morreu. — Quando foi isso, Fátima? Como aconteceu? Quem te contou? Eu perguntava, tentando enganar a realidade. Eu queria encontrar uma dúvida naquela informação, uma falha, um engano. Não, não era nenhum engano. Infelizmente era verdade. Meu amigo estava morto. Ainda sem entender tudo aquilo, desliguei o telefone e voltei para o quarto. Que morte mais estúpida! Uma queda da moto, após deixar um amigo em casa, ao virar na esquina, derrapou na terra de um buraco aberto para reparos e irresponsavelmente não sinalizado. A areia que estava amontoada fez com que ele caísse para trás e batesse a nuca no asfalto. Marilda, sua namorada, vinha imediatamente atrás e o levou para o hospital, mas era tarde. Perdemos nosso amigo. Comecei a chorar pela morte daquele moleque do bem que todos admiravam. Ele tinha apenas 17 anos. Polaco era meu amigo de futebol de praia, de acampamentos no interior e de baladas. Um cara super gente fina, daqueles que aparecem em cada 1 milhão. Chorei a perda de um amigo, chorei de dó e de pena, chorei de raiva e de revolta. Por que ele e não eu? Eu já estou ferrado mesmo. Por que, Deus? Aquela tragédia abalou a cidade. No enterro, centenas de pessoas que, assim como eu, estavam inconformadas. Não entrei no velório para vê-lo sem vida e dentro de um caixão. Preferi ficar com as imagens da nossa última viagem a Itu, onde ficamos acampados exatamente 1 ano antes. Sentei-me no meio-fio do cemitério e fiquei lembrando de um segredo que ele havia confiado a mim. 1 ano e pouco atrás, ele me chamou num canto e falou: — Henrique, preciso te contar uma coisa. Quero a sua palavra de que você não contará a ninguém. — Pode falar, cara. Você tem a minha palavra. O que foi? — Eu sei quem roubou a moto do Fernandinho. — E por que você não falou nada? — Eu vi quando o cara estava roubando a moto, mas eu não tenho como provar. Então ele me contou quem foi o responsável pelo furto da moto do Fernandinho. Esse furto ocorreu quando eu e o Fernandinho fomos até a praia do Éden e deixamos nossas motos na estrada e descemos o morro até a praia. Quando voltamos, 15 minutos depois, só estava a minha moto. A DT 180 do Fernandinho havia sumido. Saímos na minha moto para tentar alcançar o ladrão, mas nada, nem sinal. O polaco estava incomodado com aquela situação, pois era amigo do Fernandinho e também do ladrão. Felizmente, naquela época existia seguro total e o Fernandinho acabou recebendo o dinheiro da seguradora e comprou outra moto. E ali estava eu agora enterrando meu amigo e, junto com ele, aquele segredo maldito. Também nunca me esqueci de um dia que ele quis trocar sua posição de goleiro para jogar de ponta esquerda. Quase no final da partida, eu tinha avisado para ele que, quando eu pegasse na bola, ele deveria entrar correndo na diagonal para que assim eu o lançasse. Logo depois, a bola caiu nos meus pés na lateral direita e gritei: — Vai, polaco! Fiz um lançamento de uns 30 a 40 metros. O zagueiro pulou e a bola raspou sua cabeça, caindo atrás dele. O polaco entrou em velocidade, bateu forte e fez um golaço. No que viu que tinha feito um golaço, ele veio correndo e pulou em cima de mim. Eu, com meu 1,95 m,
segurando aquele moleque eufórico, gritando: Grande Henrique! Grande Henrique! Polaco, mal sabíamos que a nossa alegria não duraria muito. Você foi embora e eu não sou mais aquele grande Henrique. Aquela semana foi um super baixo astral. O assunto entre nossos amigos era a morte do polaco e a recaída do meu problema de visão. A semana culminou em mais choradeira na missa de 7º dia. A igreja estava lotada e mais uma vez chorei muito, até sair antes de acabar. Eu não conseguia entender o porquê daquilo tudo, o porquê de tanta desgraça. Voltei andando para casa. Era a última noite antes de viajar novamente para mais uma batalha. As ruas estavam vazias naquela noite de segunda-feira. Apesar dos pesares, a vida continuava. No dia 8 de outubro, embarcamos para Miami. E tínhamos uma missão. Dessa vez, não nos preocuparmos com um prazo para voltar. Ficaríamos lá o tempo que fosse necessário para resolver o problema. USA 2, a missão. Chegamos a Miami e fomos direto para a casa McDonald. Como ainda era muito cedo, usamos o código da porta de entrada que Maria Antonieta nos passou por telefone e fomos direto para o nosso quarto, que também já estava preparado para nós. Apenas nos banhamos e fomos tomar um café antes de irmos para o hospital. Nossa chegada na clínica foi um momento de sentimentos duplos. As secretárias sentiam alegria pelo reencontro e tristeza em saber do novo descolamento da retina. Mas uma coisa era unânime naquele pequeno espaço onde elas trabalhavam: a confiança de que tudo ia dar certo. Fomos uns dos primeiros a chegar à clínica e, como era dia normal de consultas, eu entraria na hora que desse um encaixe. Dr. Blumenkranz me chamou às 10 horas e nos recebeu com a mesma simpatia e afeto de sempre. Não era o momento, mas demos a ele um presente. Um jogo de xadrez todo trabalhado em pedra. Ele adorou. Após aqueles exames de rotina, ele disse que realmente havia uma infiltração e um descolamento na retina e que era na mesma área que ele já tinha visto que seria necessário mexer. Perguntou se teríamos condições de pagar novas despesas hospitalares. Dissemos que teríamos que conversar na administração para tentarmos um parcelamento a médio, longo prazo. Ele, mais uma vez, nos disse que não cobraria nada e que eu fosse até o escritório do departamento financeiro com uma carta que ele nos deu. No escritório conhecemos a simpática Denise Wong, uma alegre e comunicativa cubana. Entregamos a carta do Dr. Blumenkranz e ela já estava com um fichário onde estava toda a papelada da cirurgia anterior. Ela constatou a forma e os valores pagos na oportunidade e nos disse: "Quanto usted pode dar de depósito?" Respondi que tínhamos $3.000 para dar de sinal, mas que precisaríamos de mais tempo para pagar o saldo devedor. "Quanto usted poderá pagar mensualmente?" perguntou ela. "Uns $300, $400 mensuais", respondi após breve conversa com minha mãe. "Eu vou encaminhar isso para mi diretor e te llamo para dar-lhe uma resposta. Ok?" "Ok", respondi. Voltamos para a clínica e novamente para a sala 216. Toco o telefone interno e ele atende e conversa com alguém. Em seguida, me passa o telefone. Era a Denise. "Enrique, está tudo aprobado e tu tienes el crédito para hacer la cirugía", disse ela. "Muitas gracias, Denise. Muitas gracias." Meu sorriso somou-se ao do Dr. Blumenkranz, que disse: "Everything is okay?" "Yes, the hospital gave me the credit", respondi. "Are you ready for the new surgery?" perguntou ele. "Yes, I am. When?" perguntei. "After tomorrow. It's okay for you?" "Yeah, I'm here for everything you want", respondi. Ele sorriu e confirmou. A cirurgia seria na sexta-feira, dia 12 de outubro. No caminho para casa, minha mãe lembrou que era o dia de Nossa Senhora de Aparecida. Novamente as coincidências se somavam, como que me induzindo a ficar positivo e otimista. Quando entramos na casa McDonald, Maria Antonieta veio para conversar conosco e saber o que o médico havia resolvido. Ela nos disse que poderíamos ficar lá o tempo que fosse necessário.
E ela também nos deu outra excelente notícia: um desconto de 50%. Assim, a diária nos custaria apenas $10. Além disso, nos conseguiu um quarto que compartilhava o banheiro com uma senhora norte-americana que ficava o dia inteiro no hospital com um filho tetraplégico. Eleonora era de uma cidade ao norte da Flórida, Melbourne. Tinha quase 50 anos e se mostrou muito interessada em estabelecer uma amizade conosco. Naquele dia, minha mãe foi fazer compras em um mini-mercado próximo, pois como eu iria ficar no hospital, não convinha fazer uma compra grande naquele momento. Durante o dia, fomos reencontrando algumas pessoas que estavam na casa em julho. Os Cabreira, os argentinos e também Mirtos, uma haitiana que acompanhava a irmã de 12 anos que fazia tratamento contra um câncer. Também havia um peruano que só ficava na casa na parte da noite, pois ele trabalhava numa relojoaria e estava tratando de um câncer. Tinha que me preparar psicologicamente e, ao contrário da outra cirurgia, dessa vez as minhas chances eram bem maiores, mas havia também sérios riscos de perda da visão. Dia 12 de outubro também era feriado nos Estados Unidos, Columbus Day, e mesmo assim o Dr. Blumenkranz escolheu esta data para me operar. Ele não mediu esforços em me ajudar e nunca se importava com sábados, domingos e feriados. Fui para o hospital na quinta-feira à noite. Fizeram alguns exames, sangue, pulmão, eletro e um questionário enorme e super detalhado. Quando a médica entrou no quarto e disse: "Olá, senhor Dias. Soy la doctora Porras e quero hacerle algumas perguntas." Doutora Porras? Pensei. Naquela fração de segundos, já imaginei uma piada. Imagina se ela fosse fazer um estágio no Brasil. Teria que mudar de nome. Durante a entrevista, fiquei sabendo que seria operado com anestesia geral, e por isso tantas perguntas. Minha mãe se despediu e fiquei ali sozinho e com as enfermeiras de quando em quando, checando a minha pressão. Fui acordado umas 3 vezes para medir a pressão. Às 6 horas acordei e não consegui mais dormir. 6:45 chegou minha mãe dizendo que veio rápido, preocupada em chegar antes que eu fosse para o centro cirúrgico. Nem deu tempo de conversarmos. 3 minutos depois, chega o enfermeiro com a marca. Minha mãe colocou o alfinete com um pedaço de pano da Madre Voiron e também colocou uma pequena fissura estampada num tecido plastificado da Nossa Senhora de Aparecida. Eu estava duplamente protegido e ela disse que no Guarujá as pessoas estavam rezando por mim. Despedimo-nos e o enfermeiro foi me levando pelo corredor. Dessa vez eu estava enxergando e pude ver os detalhes do caminho até chegar à sala de preparação para entrar no centro cirúrgico. Minha esperança era a de conhecer a Cristine, mas fui recebido por outra enfermeira chamada Maria e que me deu uma injeção pré-anestésica. Logo depois já estava grogue e lembro apenas de ter ouvido a voz do médico anestesista. Apaguei. Quando voltei, estava deitado face down, de barriga para baixo, e pouco a pouco fui entendendo que a cirurgia já tinha acabado. No quarto, minha mãe foi me contando tudo. Contou que o Dr. Blumenkranz já tinha falado com ela e que estava tudo bem. Ele tinha usado a técnica do gás, como na cirurgia feita pelo Dr. Suzuki, por isso eu estava deitado de barriga para baixo. Era horrível ficar naquela posição, praticamente equilibrando a cabeça no queixo, mas essa era a minha missão. Aguentar firme, fosse o que fosse. O resto daquele dia e a noite que se seguiu foram horas e horas de incômoda dor e de irritabilidade à flor da pele. Não tinha outro paciente no quarto e eu estava sem meu Walkman e sem ânimo para nada. Estava muito enjoado devido aos efeitos colaterais da anestesia. Lembrei que na cirurgia no Brasil eu havia vomitado na primeira refeição pós-operatória. Quando a enfermeira me trouxe o jantar, disse que não tinha nome. Já a enfermeira do café da manhã insistia tanto e eu recusava e explicava com gestos o motivo. Veio outra enfermeira para saber o porquê da minha recusa e depois uma delas me falou: "Do you like ice cream? I bring it to you, okay? Ice cream is very good in this situation." E realmente foi bom mesmo. Comi e não vomitei. Alimentei-me e não forcei a musculatura do rosto no caso de um vômito, pois esse era o meu maior temor. Não queria arriscar em nada, todos os detalhes eram importantes.
Pela manhã, antes que minha mãe chegasse, o Dr. Blumenkranz foi me buscar para irmos até a clínica. Fez os exames e disse que estava tudo very good. Voltamos para o quarto e logo depois minha mãe chegou. Era sábado. O dia demorou a passar e minha mãe ficou lá até o fim do horário de visita. Saiu apenas para ir almoçar na casa e voltou em seguida. Eu ainda estava impaciente com aquela posição. Era ruim para dormir, era ruim para ficar acordado, enfim, era muito ruim. Pedi para a enfermeira me dar o Walkman. Não sei porquê, mas no hospital não conseguia sintonizar as rádios cubanas. Fiquei só nas de Miami mesmo. Aos sábados e domingos, as programações eram tediosas. Dormi um pouco melhor e às 8 horas o Dr. Blumenkranz estava lá, em pleno domingo, para me ver. Fomos para a clínica e ele me deixou no corredor e falou que voltava em seguida. Os minutos foram passando e o frio aumentando. Eu ali sozinho, sem enxergar, só com aquele pijama de hospital e de cabeça baixa o tempo todo. Uns 20 minutos depois ouço passos, mas não eram dele. Depois escuto novamente os passos voltando e não resisto. "Please, can you help me? I feel cold", disse eu para essa pessoa que passava. Felizmente era uma funcionária que em seguida me trouxe um cobertor. Agradeci e só não a abracei e beijei porque fiquei com vergonha. Só depois de mais uns 20 minutos o Dr. Blumenkranz voltou. "Henrique, where did you take the blanket?" perguntou ele. "I was here freezing and seeming like a penguin, and an angel gave it to me", respondi. Ele riu muito e pediu desculpas pela demora. "No problem, doctor. You have a lot of credit with me." Mais risadas e ele me levou para a sala de exames. Quando ele tirou o tampão, eu percebi a claridade, mas não enxergava nada. Eu falei para ele que parecia que eu estava em Londres, e ele falou que estava tudo bem e que eu ia ficar assim até que o gás saísse naturalmente. Por isso, quanto mais tempo eu ficasse olhando para o chão, mais tempo o gás ficaria pressionando a retina contra o fundo do olho. Minha mãe chegou só na hora do almoço. Ela tinha ido ao supermercado aproveitar uma carona oferecida pela Maria Antonieta e aproveitou para ir até a igreja. Eu teria alta na terça-feira e ela já tinha tudo preparado na casa. Na terça-feira, o Dr. Blumenkranz achou por bem colocar mais gás e fez isso lá na clínica mesmo. Outra vez a famigerada anestesia no olho. Eu já nem ligava. Não dava para sair correndo mesmo. Então desenvolvi uma técnica. Distraí o meu pensamento com o método PIN. Nessas horas de aflição, eu ficava contando em pensamento. 1, 2, 3, PIN. 5, 6, 7, PIN. 9, 10, 11, PIN. E assim, quando eu percebia, a pior parte já tinha acabado. Com a recarga de gás, ele me deu alta e voltei para casa. Fui recebido com muito carinho pelas pessoas que já me conheciam. Os dias foram passando e eu convivia com os outros hóspedes na sala de TV e no refeitório. Mas mantinha sempre a minha cabeça baixa e os que não me conheciam perguntavam: "Por que esse moço está tão triste?" E sempre eu explicava o porquê da minha tristeza. Eu comia, andava, conversava e ficava na sala de TV, sempre olhando para o chão. Eu sabia que tinha aquela nova oportunidade para recuperar novamente a minha visão e estava disposto a todo e qualquer sacrifício. 20 dias depois da cirurgia, o Dr. Blumenkranz me falou espantado. "Você ainda tem uns 90% do gás no seu olho." Nunca vi isso. Normalmente, nesse estágio, as pessoas costumam estar com menos de 10%. Aí eu falei que ficava o tempo todo face down e ele ficou perplexo com a minha dedicação e entrega. A casa estava lotada. Nosso círculo de amizades se ampliava dia a dia, mas também perdíamos alguns amigos. Quase metade das pessoas hospedadas na casa eram pacientes que lutavam contra algum tipo de câncer, e naquele primeiro mês perdemos a haitiana Solange e o salvadorenho Juan Carlos. Era muito triste ver as famílias naquele desespero, longe de casa. Solange tinha apenas 12 anos, Juan Carlos tinha 19 e era estudante universitário no norte da Flórida. Minha mãe ficava extremamente abatida com aquelas perdas, pois ela compartilhava os sentimentos dos outros pais e sofria com eles.
Ela, para se distrair um pouco e também para passar o tempo, começou a fazer tricô. O inverno estava chegando e ela fez uma blusa para mim. As pessoas adoraram o trabalho dela e começaram a encomendar blusas e coletes. O passatempo virou um negócio e a Sarinha já conseguia pagar boa parte das nossas diárias só com a venda do seu tricô. Estávamos em plena época de campanha eleitoral para a presidência nos Estados Unidos. Naquela semana, o mundo estava atônito com o assassinato na Índia da primeira-ministra Indira Gandhi. Na terça-feira, quando caminhávamos do hospital para casa, minha mãe disse: Henrique, nem parece que hoje é dia de eleição para presidente. Você não pode ver, mas não tem nenhum cartaz e nenhum papel dos candidatos nas ruas. Será que um dia vai ser assim no Brasil também? Mãe, eu tenho quase 23 anos e nunca nem votei para presidente. A senhora tem mais de 50 e só votou 2 vezes. E respondendo à sua pergunta, eles estão 200 anos na nossa frente. Acho que vamos morrer e não veremos nada parecido a isso no Brasil. Naquela mesma noite, Walter Mondale reconheceu a vitória de Ronald Reagan, que conseguiu a sua reeleição. Na semana do meu aniversário, e já com mais de um mês de operado, eu ainda tinha 80% do gás em meu olho, e o Dr. Blumenkranz ficava incrédulo com aquilo. Chegou até a me dizer que eu não precisava ser tão radical e que eu podia, de vez em quando, ficar em posição normal. Don't worry, doctor, I'm fine. Minha mãe me lembrou de avisá-lo que 2 colírios estavam acabando. Aproveitei e comentei que um dos colírios custava $1,50 no Brasil contra os $43 praticados em Miami. Ele levou um susto e até brincou, dizendo que poderíamos ganhar um bom dinheiro importando colírio brasileiro. Minha mãe pegou a caixinha do colírio brasileiro em sua bolsa e ele viu que se tratava do mesmo fabricante e a mesma concentração do ativo. Apenas o nome comercial era um pouco diferente. Afirmando que se tratava do mesmo medicamento, ele me autorizou a usá-lo. Eu não entendia como a diferença de preços podia ser tão grande. Desde a primeira cirurgia em Miami, os colírios passaram a fazer parte da minha rotina diária. No começo do tratamento e após as cirurgias, eu tinha que pingá-los nos olhos dezenas de vezes ao dia. Onde eu fosse, não podia deixar de levá-los. E devido ao uso de alguns desses colírios que funcionavam como anti-inflamatórios, acabei perdendo um pouco da audição. Os efeitos colaterais daquelas substâncias causaram a perda da audição fina e isso só foi detectado alguns anos depois. E esses colírios foram retirados do mercado. 10 dias depois, quando completei 1 mês e meio de operado, ainda estava com 60% de gás no olho. Então ele falou que já não precisava mais manter a cabeça baixa, que a retina já estava estabilizada. Foi um alívio. Minha mãe já não aguentava mais massagear as minhas costas e nuca. Depois disso, ainda fiquei uns 10 dias com gás no olho, até que desapareceu tudo. Mandei fazer outra lente para os óculos. Com essa nova operação, acabei perdendo um pouco mais de área e de qualidade de visão. Fiquei com mais ou menos 20% contra os 25% da vez anterior. No Brasil, a família se mantinha na mesma posição de apoio à nossa permanência em Miami. Meu pai avisava sempre: fique o tempo que for necessário. Aqui está tudo bem e estamos dando conta de tudo. Felizmente, os negócios estavam indo bem e estávamos podendo cumprir com os pagamentos do hospital. Hóspedes antigos se iam e novos hóspedes chegavam. A novidade daquela semana foi a chegada de Free Winnie, uma mulher negra, refugiada política da então separatista Eritreia. Com ela vieram também seus 3 filhos, Free Yexus, de 12 anos, Isaac, de 11, e a menininha de 9 anos, Mehered. Free Winnie era uma mulher na faixa dos 30 e poucos anos e chamava a atenção por sua classe, elegância e porte de rainha. Aliás, seus filhos a atendiam como se ela fosse mesmo uma rainha. Eles faziam todo o trabalho na casa. Lavavam, passavam, limpavam, cozinhavam e até mesmo a penteavam. Todos na casa ficavam absolutamente abismados em vê-los trabalhando tão concentrados, tão obedientes e tão bem educados. A história dela nos foi contada. A história dela nos foi contada pela Maria Antonieta e é uma história digna de um filme,
com um roteiro repleto de fugas através do deserto, espionagem, assassinatos, golpes militares, guerrilhas marxistas e, finalmente, o resgate dos filhos em solo sudanês e a fuga para os Estados Unidos depois de passarem pela Itália. O quarto deles tinha a porta bem na sala de TV, e quando eles a chamavam para comer, ela saía do quarto sempre bem vestida e penteada, sentava-se à mesa e esperava que os filhos a servissem. Outra peculiaridade era a culinária daquela família. Quando eles cozinhavam, usavam uma pimenta fortíssima e praticamente ninguém conseguia ficar na cozinha. Certo dia eu não pude deixar de comentar com a minha mãe. Mãe, essa mulher não tem 3 filhos, ela tem 3 escravinhos. E assim foi, nesse ritmo, durante todo o tempo em que ficamos lá. Um dia estava sentado na sala de TV e um casal na faixa dos 70 anos começou a conversar comigo. Era o Sr. e Sra. Campbell. Eles queriam saber o que eu tinha e por que estava ali. Contei resumidamente minha trajetória naquele ano e eles ficaram muito interessados no meu caso. No dia seguinte, a Sra. Campbell me perguntou se eu gostava de ler. Eu disse que sim, mas que eu não conseguia ler sem a ajuda de lentes e lupas. Então, ela me falou que existia um sistema de audiobooks e que, se eu quisesse, ela me inscreveria no programa. Falou que era completamente gratuito e era oferecido pela Biblioteca do Congresso Nacional dos Estados Unidos. Falei que gostaria de conhecer esse sistema e ela pegou o meu nome e disse que depois me avisaria. 3 dias depois, quando distribuíram a correspondência, me entregaram uma caixa. Fui para o quarto e, quando abri, não acreditei. Eram 2 catálogos grossos, um gravador e 3 caixas plásticas com cassetes. Cada caixa em um livro. Cabiam 4 cassetes e cada cassete tinha 4 lados. Nunca tinha ouvido falar naquilo. Que fantástico! O catálogo continha uma imensa lista de livros em inglês, espanhol, alemão, francês, italiano e até alguns em português. Quando encontrei o casal Campbell, eu agradeci muito pelo que fizeram por mim. Eles disseram que não tinham feito nada demais, que aquilo era uma forma de igualar as pessoas e facilitar o acesso aos serviços públicos disponíveis. Que gente maravilhosa! Que ambiente maravilhoso! Era uma dádiva estar naquela casa, naquele país tão organizado. Durante mais de 10 anos fui membro da Biblioteca do Congresso Nacional e escutei mais de 200 livros do acervo da época. Estava uma tarde no escritório conversando com a voluntária Nora, uma inglesa típica. Seu rosto era britânico, seu sotaque era britânico, sua postura era britânica. E com ela, eu treinava o meu inglês e, de quebra, tomava o chá das 5. O chá, obviamente, também era inglês. A Nora, inclusive, me presenteou com uma caixa daquele chá. Quando estávamos no nosso chá das 5, acompanhados de bolachas holandesas, Maria Antonieta entrou no escritório acompanhada por uma moça. Enriquinho, mira, esta é Janile. Ela é brasileña também e trabalha no grupo McDonald's. Cumprimentamo-nos e nasceu ali uma grande amizade entre nós, que quase deu namoro. Janile era nascida em Miami, filha de uma brasileira e de um europeu piloto de avião. Ela passou a frequentar a casa quase que diariamente. Trabalhava como relações públicas da rede McDonald's e organizava alguns eventos para atrair fundos e doações para a casa. O português dela era igual ao meu inglês e nos divertíamos muito com as coisas erradas que falávamos. Meus dias a partir de então passaram a ser mais produtivos. Escutava os livros que chegavam pelo correio, saía com a Janile para conhecer a cidade e assumia uma tarefa voluntária na casa. Passei a ser o repositor dos refrigerantes na máquina de Coca-Cola. Semanalmente chegava o caminhão e eu fazia o pedido para a semana seguinte, conforme o controle feito no estoque. Quando a Janile soube que eu estudava arquitetura e que desenhava as estampas das camisetas que eu fazia, disse que ia me fazer uma surpresa. No outro dia, ela me deu um jogo de canetas coloridas e um bloco de folhas tamanho A1 para eu poder desenhar. As canetas eram profissionais, do tipo piloto, e os traços eram grossos. Assim, passei a desenhar e criar novas estampas.
Numa das consultas, levei alguns desenhos para o Dr. Blumenkranz, que ficou encantado com o resultado. Ele escolheu um dos desenhos e disse que colocaria no escritório dele. Fiquei honrado com aquilo. Com o Júlio Cabreira e o Rafael Argentino também saí algumas vezes. Numa dessas saídas, Júlio e Rafael me levaram a uma revenda de motos da Honda. Fiquei impressionado com aquelas maravilhas. Nunca tinha visto tantas motos de todas as potências e de tantos modelos diferentes num só lugar. Eu era apaixonado pela XL 750V, uma Supercross, a qual eu só havia visto em foto, e tive a oportunidade de pelo menos montá-la e ficar ainda mais impressionado. Aquela moto era a minha medida. Eu, que morria de saudades da minha XL 250, estava ali babando naquela máquina. Saímos da loja e fomos para um lugar onde havia corrida de cachorros. Que loucura era aquilo! Era igualzinho o que eu tinha visto num desenho do Pernalonga. Aqueles cachorros galgos, com aquela cinturinha fina, correndo atrás do coelhinho mecânico. O público vibrava alucinadamente e o locutor dava mais emoção ainda a cada corrida. O Júlio acabou ganhando quase $200 e nos convidou para tomar umas cervejas. Convite aceito. Júlio perguntou se eu tinha documentos. Disse que sim, e então ele disse que íamos tomar as cervejas num go-go. Se existe uma sacanagem no mundo, essa sacanagem é levar uma pessoa que não enxerga bem a uma boate de striptease. Eu, há meses sem mulher, e ali, naquele ambiente paradisíaco e sem poder aproveitar plenamente. Quando as dançarinas ficavam sabendo que eu era brasileiro, queriam mostrar que sabiam sambar, e com isso acabei felizmente tirando umas casquinhas. De volta à casa, segredo total e absoluto. Afinal, os dois eram casados. Na primeira semana de dezembro, chegou uma caixa que nos foi enviada do Brasil com alguns pedidos que havíamos feito. Várias camisetas da minha estamparia para eu presentear as pessoas na casa e no hospital. Novelos de lã para minha mãe tricotar suas encomendas e bijuterias que serviriam tanto para venda como para presente. Recebi também várias revistas manchete de uma edição especial, onde mostravam as grandes obras que estavam sendo construídas ou finalizadas no Brasil. Com essas revistas, eu revolucionava as reuniões noturnas nas salas de TV e nos refeitórios. Ficava orgulhoso vendo o espanto das pessoas ao conhecerem a Ponte Rio-Niterói, a Itaipu e a Tucuruí, a Transamazônica, a Imigrantes, vários estádios, a usina de Angra dos Reis, o Galeão e várias outras mega-obras. Eu tinha até a revista na versão em inglês para que os norte-americanos pudessem ler e conhecer um pouco mais sobre a grandeza do Brasil. Certa noite, chegam vários policiais ao terceiro andar com o propósito de prender uma hóspede acusada de furtar brinquedos que foram doados para a casa. Foi nessa oportunidade que conheci pela primeira vez o poder do Big Brother. Essa hóspede furtava os brinquedos durante a noite e saía bem cedinho com os mesmos escondidos em sacolas. Desconfiada, a Maria Antonieta ativou as câmeras dos corredores e gravou a larápia em ação. Ato contínuo, seu marido, o Alex, foi até o quarto dela fazer o flagrante, mas ela não quis abrir a porta. Tentando se livrar dos brinquedos, ela cortou a tela anti-insetos das janelas e os jogou no jardim. Ocorre que essas telas estavam ligadas ao sistema de alarme anti-roubo, pois as tramas da tela continham fios do sistema de alarme. Assim, em menos de 3 minutos, a polícia chegou para saber se tinha alguma anormalidade e, ao saberem do furto, deram voz de prisão à mulher. Eu testemunhei tudo aquilo e tentei estabelecer um parâmetro com a realidade brasileira. Aquela sociedade estava anos-luz à nossa frente, tanto na tecnologia quanto nas instituições. Semanalmente, eu ia até o hospital fazer os exames e o acompanhamento médico feito pelo Dr. Blumenkranz. Desde criança me interessei por medicina e, obviamente, por oftalmologia, e fiz a seguinte pergunta ao Dr. Blumenkranz: quando a medicina poderá me devolver a visão 100%? Ele franziu a testa e pensou um pouco. Não há nada que possa te ajudar por pelo menos 10, 15 anos. Como eu já sabia que as células da retina se multiplicam e formam a retina e o nervo óptico durante uma fase fetal, perguntei se já existia algum estudo nesse sentido. Cultivar células retiradas de um feto e implantá-las em um olho adulto. Ele se surpreendeu com a minha pergunta.
Recostou-se na sua cadeira, pôs a mão no queixo e, após pensar um pouco, ele falou: Isso pode ser possível um dia, mas acho que nem em 20 anos. O que existe agora são experiências com microcirurgias e implante de chips, tentando ligar retina e cérebro sem a necessidade do nervo óptico. Você está bem informado, Henrique, completou. Eu adoro medicina e esse assunto das células me ocorreu devido aos bebês de proveta. Falam muito nesse assunto. Inclusive, nasceu a primeira brasileira de proveta antes de eu vir para cá. Também vi uma reportagem que dizia que no México estão cultivando células da pele para formar mantas de pele para pessoas com graves queimaduras. E então eu somei as duas técnicas para ver se essa poderia ser uma solução para mim. Pode ser sim, Henrique, mas não agora, disse ele, me olhando pensativo e com os braços cruzados. Naquela semana, presenteamos todas as moças da recepção, que ficaram encantadas com as bijus e as blusas que vieram do Brasil. Denise também adorou e, sempre muito simpática, nos convidou para almoçar. Ela às vezes me flertava, elogiava minha altura e as minhas pernas. Tomei uma atitude e a convidei para sairmos e ela classicamente me disse: Sou casada, Henrique. Quizás um dia, ok? Pelo menos. Naquele final de ano, o McDonald's lançou o Chicken McNuggets, que ficamos conhecendo numa festa preparada pela Janile. Com a propaganda em massa na TV, o nome se popularizou, e devido à fama do frango no limão que a minha mãe sempre fazia, apelidei o prato de Chicken Maquisaura, e foi o maior sucesso lá na casa. Todo mundo comentava. Na semana do Natal, a maior surpresa ficou por conta da Beth. Eis que ela chega para passar o Natal conosco. Foi a maior festa. Ela, como funcionária da Varig, podia viajar 2 vezes por ano sem pagar as passagens. Beth nos trouxe outras encomendas que o pessoal do Guarujá, já sabendo da sua viagem surpresa, aproveitou para mandar. Ela ficou encantada com a casa e feliz por estarmos tão bem acomodados e cercados por pessoas amigas e iguais. Eu e minha mãe, apesar das saudades e de algumas dificuldades, estávamos em paz. Afinal, havíamos conseguido o nosso objetivo e não estávamos pensando numa volta prematura. O Natal foi legal, movimentado e bem diferente de todos os natais que eu já tinha passado. Faltou a neve, mas neve em Miami era só a cada 100 anos, brincava Maria Antonieta, e em um Natal dos anos 1920 já havia nevado. Portanto, esse Natal seria sem neve mesmo. Depois do Natal, a Beth voltou para o Brasil e deixou um vazio na nossa rotina. Senti que minha mãe ficara um pouco deslocada. Muitas pessoas ficam down nessa época do ano e minha mãe estava assim. O Réveillon, comparado ao Natal, foi extremamente sem graça. Muitas pessoas viajaram, outras simplesmente nem saíram de seus quartos e mal esperamos dar meia-noite para despedir daquele 1984 de tão amargas lembranças, de tão tristes momentos. Quando abracei minha mãe para desejar-lhe um feliz ano novo, agradeci pelo que ela tinha feito por mim e pedi desculpas por tudo de ruim que causei naquele ano que terminara. Ela chorava e meio brava, dizendo que eu não tinha feito nada, que ela me amava e que eu não falasse mais aquilo. Choramos juntos. 1h em Miami, 12h em Cuba, e eu queria saber como era a passagem de ano dos cubanos. Nas rádios, música clássica e uma mensagem do comandante en jefe comemorando mais um ano de sua revolução naquele 1º de janeiro. Hemos llegado a más un aniversario de nuestra revolución. En aquel 1 de enero del 59 creamos la nueva Cuba, la Cuba de todos los cubanos libres. Ahora sí, tenemos uma pátria livre e soberana. Livre e soberana? Pensei. A mesma liberdade e soberania que tinha o povo cubano, eu também tinha, com a diferença que eu não havia escolhido viver uma revolução. A minha veio de fora e a deles de dentro. A única coisa parecida entre nós era que nossa liberdade e soberania eram mais pseudo que reais. Aquela primeira semana do Ano Novo começou com uma enorme tristeza. Uma tragédia para nós, moradores da casa McDonald. Depois de lutar por mais de 2 anos contra o câncer, Kátia, de 15 anos,
Não resistiu e morreu. Aquela doce garota era uma das minhas companheiras de sala de TV e conversávamos muito. Ela gostava de escutar sobre as coisas do Brasil e dizia que o sonho dela era conhecer o Rio de Janeiro e ir à praia de Copacabana. Quando recebemos o recado de que ela estava muito mal no hospital, fui com minha mãe e Roxana imediatamente para lá. Quando chegamos, era tarde demais. Kátia havia falecido 5 minutos antes da nossa chegada. Sua mãe ainda estava sentada, acariciando seus cabelos, e quando nos viu, ela disse: "Mi angelito se foi, Doena Isaura." Elas se abraçaram e choraram. Rosa, a mãe, nos contou que quando Kátia fechou os olhos e morreu, eles viram algo parecido com uma luz deixando seu corpo e saindo pela janela. Isso deixou a ela, ao marido e à acompanhante perplexos, mas ajudou a entender que ela havia partido para outra vida. Aquela história marcou muito as pessoas da casa. Essa era a parte ruim daquela casa, as derrotas. Nem todos saíam dali sorridentes. Quase todos que estavam na casa compareceram à missa de 7º dia da morte da Kátia. Aquela família voltou para Costa Rica sem o seu mais precioso bem. Já estávamos longe de casa e da família há mais de 100 dias. Janeiro estava chegando ao fim, e minha mãe dava sinais de esgotamento. Felizmente, recebi alta do Dr. Blumenkranz e começamos os preparativos para voltar para casa. Mais uma vez, estávamos no período de férias e só conseguimos confirmar os lugares no voo no dia 23 de fevereiro. Para distrair um pouco minha mãe, e também para aproveitar esses dias a mais que teríamos que ficar, quis conhecer o metrô de Miami, que era uma obra praticamente nova. Tinha uma estação a 2 quadras da Ronald McDonald's House e fomos numa manhã fria daquele inverno caribenho dar um passeio pela cidade. O metrô de Miami é 100% de superfície e assim acabamos tendo uma boa ideia de como era a Miami dos anos 80. Chamou a nossa atenção o fato de estarmos praticamente sozinhos no trem. Contávamos nos dedos o número de usuários que entravam e saíam a cada estação. Era um total contraste com o metrô de São Paulo, que era superlotado praticamente em todas as horas do dia. O que eu mais gostei foi a máquina que trocava notas por moedas de $1, pois as catracas somente funcionavam com a utilização de moedas. Não havia funcionários, era tudo automatizado. Numa outra oportunidade, quis conhecer a Miami Lighthouse, uma instituição que atendia pessoas cegas para educá-las, treiná-las e assisti-las. Fomos recebidos por uma assistente que já sabia de nossa visita e preparou um roteiro por todos os departamentos da instituição. Visitamos as salas de treinamento em vários segmentos: mecanografia, braille, cozinha, limpeza doméstica, computação e todas as dicas para andar sozinho na rua. Fiquei impressionado com a instituição, mas mais impressionado fiquei ao ver aquelas pessoas que não tiveram a mesma sorte que eu e perderam a visão. Definitivamente, apesar de ser convidado a fazer alguns dos cursos, não quis voltar lá. Preferi continuar lutando na minha revolução do que resignar-me e aceitar aqueles ensinamentos, mesmo sabendo que eram benéficos e nobres. No final de janeiro, a chegada de uma nova hóspede mobilizou os 3 andares da casa. Uma senhora grega que tinha o filho no hospital chegou e causou vários contratempos. Ela só falava grego. Maria Antonieta não sabia o que fazer para poder explicar à nova hóspede todas as regras da casa. "Enriquillo, tu que eres tão listo e sabes de todo, por favor, me ajude", disse ela quando me viu na sala de TV. Minha fama era de ter boa cultura geral e saber algumas palavras em alguns idiomas. "Antonieta, griego eu solamente conozco as palavras que temos em português, pero não creio que seja suficiente", respondi. Finalmente, a Maria Antonieta recebeu uma ligação da embaixada grega em Washington e eles fizeram a tradução do inglês para o grego. A senhora grega protagonizou vários incidentes divertidos durante sua estada, principalmente na cozinha. Com o passar dos dias, ela foi abusando da camaradagem das pessoas e usava os mantimentos alheios sem a menor cerimônia. Um dia, entro na cozinha e lá estava a tal senhora conversando com a minha mãe em grego e a minha mãe respondendo em português. Era uma cena hilária demais.
A grega estava brava, pois achava que tinha sido a minha mãe que havia jogado fora um esqueleto de um frango que ela fervia numa panela, e só tomava aquela água e retornava o esqueleto para a geladeira. Os outros hóspedes, quando se inteiraram dessa conversa, brincavam e diziam: «Quando alguém necessitar de uma tradutora de grego, ilamen a duena Isaura». Devido a outros problemas de conduta, a Maria Antonieta teve que pedir que transferissem a senhora grega para um hotel. Naquelas 2 últimas semanas, nosso tempo ficou reservado para as compras. Era o tempo do videocassete e levamos 3. 2 para vender e ajudar a pagar as despesas da viagem e 1 que ficou para uso da família. Além dessa novidade tecnológica, levamos várias coisas que nos encomendaram. Comprei uma mini luneta, algumas lupas, uma prancheta que tinha uma haste de metal que abaixava conforme terminava de escrever a linha e alguns outros objetos que me ajudariam a escrever e desenhar. Eu já estava cada vez mais acostumado com a minha nova condição de visão. Acostumado, sim, conformado, não. Ainda ficava nas madrugadas querendo ter aqueles sonhos onde eu ainda enxergava normalmente e ainda me sentia o Henrique de antes.